Olá, gente. Vamos continuar mais um pouquinho com as aulas de gases. Agora a gente vai para a lição 4 de gases e essa lição vai tratar da chamada equação de Clapeyron, que é um aperfeiçoamento da equação geral dos gases que foi dada na lição anterior. O que nós vamos fazer é incluir na equação geral dos gases o número de mols que expressa o número de moléculas de um gás. Vejamos então. Até a lição passada, a gente conhecia a seguinte expressão: P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Ou seja, você tinha o gás no estado 1 e ia passar para o estado 2, onde você ia ver qual é a nova pressão, o novo volume e a nova temperatura. Agora a gente vai imaginar a seguinte situação. Vamos supor que a gente tenha inicialmente 1 mol do gás na CNTP. CNTP quer dizer a temperatura de 0 graus Celsius e a pressão de 1 atmosfera. Tá lembrado? Tá bom. Você ainda se lembra de qual era o volume molar, volume de 1 mol na CNTP? 22,4 litros, certo? Daí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar o estado inicial sempre o estado na CNTP. E agora para 1 mol. Então vamos ver o que vai dar essa continha. Então a fórmula é P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, tá bom? Então qual vai ser o P1? 1 atmosfera. Qual vai ser o volume V1? 22,4 litros, é 1 mol, certo? E a temperatura T1, 273 Kelvin, que corresponde a 0 graus Celsius. Vamos fazer a conta? 1 vezes 22,4 dividido por 273. Isso é P1 vezes V1 sobre T1, que vai ser igual a P2, V2, T2. Bom, P2 vai ser a nova pressão, V2 o novo volume e T2 a nova temperatura. Mas eu não estou interessado, por enquanto, nessa conta. Só estou interessado na primeira parte. Na primeira parte, então, 1 vezes 22,4 sobre 273 vai ser igual a 0,082. Então quer dizer que essa primeira conta deu 0,082. A segunda conta vai dar um outro valor, mas vai ser igual a P2, V2 sobre T2, que tem que ser igual a 0,082. Beleza. Vamos agora imaginar uma situação assim, que você tenha 2 mols nas CNTP. Então a conta vai ficar: pressão na CNTP é 1 atmosfera, vezes o volume de 2 mols é 22,4 litros, vezes 2. Você pode colocar 44,8 ou pode colocar 22,4 vezes 2, sob a temperatura 273. Isso vai ser igual a P2V2 sobre T2. Faz a conta, aí você vai obter o seguinte resultado: 0,082 vezes 2, porque se eu considerar que o volume vai ser o dobro, quer dizer que essa conta no final vai dar o dobro, vai dar 2 vezes 0,082. Mas eu não quero fazer a conta ainda. Isso vai ser igual a P2V2 sobre T2. Tá beleza? Vamos agora uma nova situação. Vamos imaginar que em vez de você ter 1 mol de gás ou 2 mols, você agora vai ter 3 mols de gás na CNTP. De novo, sempre começando na CNTP. Vamos fazer a conta. Vai ficar assim: pressão igual a 1 atmosfera, 1 atmosfera na CNTP, vezes o volume 22,4 litros, vezes 3, porque são 3 mols. Então vamos deixar indicado, vezes 3, dividido por 273. Você poderia fazer a conta 3 vezes 22,4, mas eu não estou interessado nisso ainda. Eu quero que você observe que essa conta 1 vezes 22,4 sobre 273 se repete sempre. O que vai mudar é o número de mols. Quando é 1 mol, essa conta é isso mesmo. Quando for 2 mols, vai dar 2 vezes esse valor. Quando for 3 mols, vai dar 3 vezes esse valor. Tá bom? Então, essa conta vai ser igual a 3 vezes 0,082, que é igual a P2V2 sobre T2. É a nova pressão vezes o novo volume sobre a nova temperatura. Bom, para a gente conseguir montar uma fórmula, agora vamos generalizar. Vamos supor que você tenha N mols. N mols de um gás na CNTP, inicialmente. Então, como é que vai ficar a fórmula? P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Vai ficar assim: pressão P1, 1 atmosfera, 1, vezes o volume, 22,4 vezes N, porque você tem N mols, dividido por 273. Quanto é que vai dar essa conta? Vai dar N vezes 0,082, que é igual a P2V2 sobre T2. Beleza? Agora, vamos dar um nome para essa conta, esse número 0,082. Esse número é chamado de constante universal dos gases perfeitos, dos gases ideais. Ele vai ser simbolizado pela letra R.
Então, em vez de você escrever 0,082, que é o resultado dessa continha PV sobre T, você vai chamar de R. Então, vai ficar assim. NR, se você tiver N mols, né? NR vai ser igual a P2 V2 sobre T2. Mas como eu sei sempre que essa primeira conta vai dar o R, então eu não preciso chamar a nova pressão de P2. Eu já vou chamar apenas de P. O novo volume eu não preciso chamar de V2, posso chamar apenas de V. E a temperatura T2 eu vou chamar apenas de T. Não vai fazer confusão, porque na primeira conta você já incluiu o P1, V1, T1, que é em cima do R. Quer dizer, nesse número R, nessa constante R. Daí, a expressão que eu tenho até o momento vai ser essa aqui. N, que é o número de mols, vezes R, que é o 0,082, que se repete sempre, é igual a P2, V2 sobre T2, ou melhor, PV sobre T. Não há mais necessidade de se escrever o índice 2, tá bom? Fazendo agora algumas pequenas modificações. Então vai ficar assim, PV sobre T é igual a NR, certo? Vamos passar o T para o outro lado. Então vai ficar assim, PV igual a NRT. Assim é a forma mais usada. Conclusão. O R é PV sobre T para 1 mol de gás na CNTP, nas condições normais. Se eu sei a primeira condição, a próxima condição pode ser qualquer uma, que eu já parto sempre imaginando que a primeira condição era a condição normal. Então tá bom. Finalmente, quanto é que vale então esse R? Esse R vale P1 V1 sobre T1. Então vai ficar pressão 1 atmosfera, volume 22,4 litros, temperatura 273, a conta vai dar 0,082 atmosfera vezes litro por Kelvin por mol. Isso é o resultado para 1 mol. Tá certo? Logicamente, se eu modificar as unidades, se eu expressar essas grandezas em outras unidades, o valor desse R vai mudar. Por exemplo, eu posso expressar a pressão em milímetros de mercúrio. Então, em vez de você colocar 1 atmosfera, você pode colocar 760 milímetros de mercúrio. O volume vai permanecer 22,4 litros e a temperatura, obrigatoriamente, tem que estar em Kelvin. Quanto é que dá essa conta? PV sobre T. Vamos fazer o cálculo. Pressão 760 vezes o volume 22,4 sobre a temperatura 273 Kelvin. Essa conta vai ser igual a 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro por Kelvin por mol. Tá bom, e se você quiser agora colocar o volume em centímetros cúbicos, quanto é que daria esse R? Bom, vai fazer a conta, vai ficar assim, pressão 1 atmosfera, por exemplo, certo? Volume 22.400 centímetros cúbicos, que equivale a 22,4 litros, dividido pela temperatura 273 Kelvin, essa conta vai dar 82. Agora, atmosfera vezes centímetro cúbico por Kelvin por mol. É importante você saber que você pode usar qualquer unidade, só a temperatura que obrigatoriamente tem que estar em Kelvin. E aí você pode ter variações com relação a esse R. Então, mais uma vez aqui, vamos supor que a pressão esteja em Pascal, 101.325 pascais. E vamos supor que o volume esteja em metros cúbicos, então vai ficar assim. Quanto é que dá a pressão de uma atmosfera? 101.325 pascais, vezes o volume. O volume 22,4 litros equivale a 22,4 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Então, quer dizer que vai ficar assim, 101.325 pascais vezes 22,4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos sobre a temperatura 273. Essa conta vai dar 8,314. E, em geral, a gente acaba abreviando para 8,31, ou às vezes 8,3. Qual é a unidade? É Pascal vezes metro cúbico por Kelvin por mol. Vamos fazer agora o primeiro exercício, o primeiro exemplo. Exemplo 1. Fala assim, calcular a pressão exercida por 2 mols de gás que se encontra num recipiente de 30 litros a temperatura de 27 graus Celsius. Essa é a pergunta, vamos resolver. Vamos iniciar a resolução escrevendo cada grandeza e o valor que ela tem. Então a pergunta é qual é a pressão? Então P é um ponto de interrogação, você não sabe qual é a resposta ainda. Vamos calcular. O volume falou que era 30 litros, então V igual a 30L.
O número de mols, 2 mols, quer dizer que o N é igual a 2. O R é 0,082, que você vai decorar, atmosfera vezes litro por Kelvin por mol. E a temperatura é 27 graus Celsius. Você sempre vai trabalhar na escala Kelvin, então soma 273, isso vai ser igual a 300 Kelvin. Aplica a equação PV igual a nRT, você vai ter então o seguinte, P é a pressão vezes o volume. 30 vezes 30 vai ser igual a N, que é 2, vezes o R, 0,082, vezes a temperatura, que é 300. Pega uma calculadora, faz essas continhas todas, 2 vezes 0,082 vezes 300 sobre 30, isso vai ser igual a 1,64 atmosferas. Porque o R que você usou estava em atmosferas, a pressão vai sair em atmosferas. Lógico. Fácil, né? Então vamos fazer um novo exercício, o exemplo 2. O exemplo 2 é o seguinte, 32 gramas de gás metano, CH4. A temperatura de 1000 Kelvin estão retidos no recipiente de 82 litros. Então, esse é o volume do recipiente, 82 litros. Calcular a pressão desse gás. Dado, massas atômicas do carbono é 12, do hidrogênio é 1. E o R, a constante dos gases, foi dado. 0,082 atmosfera vezes litro por Kelvin por mol. Vamos resolver? Vamos lá. Primeiro, ele deu a massa do metano, 32 gramas. A gente vai ter que calcular o número de mols, tá? Depois, a temperatura 1000 Kelvin, o volume 82 litros, o R é 0,082 e a pressão você quer descobrir. Beleza, vamos começar calculando a massa molar do metano. Então, primeira operação, calcular a massa molar. Carbono pesa 12, tem um carbono só, 12 vezes 1 dá 12. Hidrogênio pesa 1 vezes 4, porque são 4 hidrogênios. Soma vai dar 12 mais 4, 16. Então, quer dizer que 1 mol corresponde a 16 gramas. Ou você pode falar que a massa molar, o M maiúsculo, é 16 gramas por mol. Beleza? Qual é o número de mols? O número de mols é M sobre E-mão. M, 32 gramas, que foi a massa dada no problema. E esse M maiúsculo é a massa molar, que corresponde a 16 gramas, que nós acabamos de calcular. Quanto que vai dar essa conta? 32 por 16 vai ser igual a 2 mols. Quer dizer que o número de mols é igual a 2. Você já sabe que a temperatura tem que estar em Kelvin, mas já está em Kelvin, agora é só aplicar a fórmula. PV igual a nRT. Pressão é P, você não sabe, vai descobrir. O volume é igual a 82 litros, volume 82 litros. O número de mols N é igual a 2, o R 0,082, a temperatura 1000 Kelvin. Faz a conta, aí você vai achar a pressão de 2 atmosferas. Tranquilo? Fácil pra caramba. Agora, então, está na hora de vocês fazerem um pouco de exercício. Bom trabalho!